Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aí, chegando ao último sábado, a última semana de estudos do livro de Hebreus, mensagem para os últimos dias, e hoje chegamos então à lição de número 13. E Paulo conclui sua carta aos Hebreus fazendo um convite, um chamado ao amor fraternal. Por isso, pegue sua lição e vamos estudar essa última lição do trimestre que vai trazer preciosos ensinos para todos nós. Já quero aproveitar e fazer a propaganda, porque nessa primeira semana já agora, na próxima semana, começamos aí o estudo da nova lição da Escola Sabatina, que vai tratar do livro de Gênesis. Isso mesmo, Gênesis vai ser o livro que vamos estudar agora no próximo trimestre. Estamos saindo de um livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Hebreus, e indo para um livro do Antigo Testamento, o primeiro livro do Pentateuco, o livro das origens. E sem dúvida será um trimestre muito especial, porque nós vamos ter aqui preciosos ensinos da Palavra de Deus e, é claro, você já deve ter a sua lição em mãos. Se não tem ainda, corra lá na associação, numa loja dos céus, ligue para a Casa Publicadora Brasileira, peça a sua lição, faça a sua assinatura anual e não deixe de ter aí o seu alimento espiritual para todos os dias. É através da lição da Escola Sabatina que a gente estuda a Bíblia. Então é um hábito muito bom, você todo dia estudar a lição. Então pegue a sua lição aí, Hebreus, e vamos então para a nossa última semana. Lição de número 13, permaneça o amor fraternal. Esse é o título, desta última lição. Mas antes de começarmos o estudo da lição, eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, as novidades do canal. E se você gosta do conteúdo, deixa aí também o seu like, isso é importante para o canal. Eu sempre deixo também aí na descrição do vídeo o link para você partilhar com seus contatos, com seus amigos. Então, se você gosta do conteúdo, pega o link do vídeo e partilha com seus amigos. Assim você distribui também o conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo da lição agora? Se você puder, feche seus olhos comigo e ore. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós compreendamos a Tua voz a nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição termina aí com um apelo ao amor fraternal. O verso principal da lição dessa semana, seja constante o amor fraternal. Hebreus capítulo 13, verso 1. Esse é o último conselho que o apóstolo Paulo vai apresentar. Agora, por que Paulo toca no assunto de amor fraternal ao encerrar a sua carta? Bom, você que estudou já a lição, encontrou resposta para essa pergunta na lição de sexta-feira, exatamente. Aqui no estudo adicional de sexta, traz aqui uma menção ao livro Atos dos Apóstolos, onde Ellen G. White escreve assim: depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça e na comunhão com os santos. E aí você está lembrado de tudo aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, E em vários versos do livro de Atos aparece a palavra unânimes, ou seja, eles estavam unânimes em tudo, no comer, no partir do pão, nas orações, nos trabalhos, nas atividades. O Espírito Santo uniu os crentes de uma maneira jamais vista. Mas aqui nesse mesmo livro, Atos dos Apóstolos, Ellen G. White continua: no entanto, pouco a pouco houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, concentraram-se nos erros e, dando lugar a severas críticas, perderam de vista o Salvador e seu amor. Então, rapidamente, a situação mudou na igreja cristã primitiva. E então, agora, o olhar de severas críticas baniu do coração o amor. Então, Paulo
volta agora com o seu último conselho, dando ênfase de que nós somos uma família, unidos todos no nosso irmão mais velho, que é Jesus. Ele nos ama e, como ele nos ama, devemos amar também aos nossos irmãos. E os crentes devem fazer pelos outros aquilo que Jesus fez por nós. Então, essa é a essência do último apelo que o apóstolo Paulo faz aos leitores, da carta de Hebreus. Paulo coloca que nós precisamos amar os nossos irmãos, mas não na teoria, e sim na prática. E esse amor fraternal na prática, ele pode ser demonstrado de 6 maneiras. 6 maneiras, segundo Paulo ensinou na lição. Primeiro, na hospitalidade. Sermos hospitaleiros. Eu vou falar sobre a questão de Abraão, que foi lá receber o anjo sem perceber. Segundo, visitar e apoiar os encarcerados e aqueles que foram maltratados. Essa também é uma forma de nós demonstrarmos o amor fraternal. Terceiro, honrando o casamento. Quarto, evitando a cobiça. Quinto, obedecendo aos líderes da congregação. E sexto, orando pelo autor da epístola. Ou seja, o próprio Paulo se coloca ali pedindo oração para que a igreja ore por ele. Então, nós vamos estudar todos esses tópicos ao longo da lição dessa semana. Então, esses são os tópicos que, na prática, o amor fraternal é demonstrado. Vamos começar então pela parte de domingo, que trouxe o título Cuidando do Povo de Deus. E o verso-chave aqui é o versículo 2, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Bom, a lição está fazendo aqui alusão ao episódio de Gênesis capítulo 18, quando Abraão e sua esposa receberam ali três homens, que de fato eram o próprio Jesus e outros anjos ali que vieram para visitá-lo. Então, o cristianismo, Paulo está explicando, sempre foi um movimento que dependeu da hospitalidade, não só dos de dentro, mas também dos de fora, não só dos da fé, mas até mesmo dos estrangeiros. A hospitalidade envolve o compartilhar bens e sofrer com os outros. E o exemplo de Abraão é claro, ao compartilhar os bens. Está lembrado que ele preparou ali uma deliciosa refeição para aqueles homens desconhecidos para ele? Preparou sim uma deliciosa refeição, recebeu-os da melhor maneira possível para que eles pudessem ali ter o cuidado e o alimento necessário. Ou seja, o amor fraternal na prática envolve o partilhar os bens. E aos encarcerados, Paulo lembra que o amor fraternal não é apenas trabalhar a questão material, mas também emocional. Então, as pessoas que estão presas, que sofrem, precisam de apoio, tanto material quanto emocional. Interessante, a ênfase que Paulo dá. Eu vejo por aí no Brasil afora lindos ministérios que têm surgido de apoio aos encarcerados. De fato, é um público que precisa ser olhado com os olhos diferentes, Tem lindas histórias de pessoas que têm dedicado suas vidas a um ministério junto às prisões. Isso é uma bela ação, é uma demonstração clara do amor fraternal. Paulo diz que ao cuidarmos dos encarcerados, os cristãos estão se tornando coparticipantes de seus sofrimentos. Em segundo lugar, o termo maltratado, usado por Paulo aqui na carta aos Hebreus, ele ecoa o exemplo de Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus a gozar os prazeres lá do Egito. E em terceiro lugar, Paulo captou a essência do amor fraternal, que é fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que as pessoas nos fizessem. Então, para combater essa onda de indiferença que assolava a igreja cristã primitiva, Paulo tenta resgatar o amor fraternal. Na prática, é fazer aos outros o bem que a gente gostaria que nos fosse feito. E Paulo menciona então aqui essa classe de excluídos, muitas vezes as pessoas que estão encarceradas e presas. Um outro detalhe que Paulo vai combater nessa última carta que ele apresenta, Paulo adverte sobre 2 ameaças constantes ao amor fraternal. Estamos agora na lição de segunda-feira. É a avareza e a imoralidade sexual.
Esses dois pecados são uma ameaça clara ao amor fraternal. Primeiro, vamos pensar um pouquinho na imoralidade sexual. A lição trouxe para nós de que na cultura greco-romana dos dias de Paulo havia uma licenciosidade, havia permissividade nas relações sexuais. Interessante que o autor da lição colocou que tudo isso era permitido na sociedade, desde que feito de forma discreta. Então esse é um problema que Paulo vai tratar. Paulo vai dizer claramente que o casamento é o ideal divino, foi estabelecido por Deus, e de que as relações sexuais autênticas, elas só são permitidas dentro de uma relação conjugal, dentro de um matrimônio entre um homem e uma mulher. Paulo vai bater fortemente nisso, e é claro que nós não vivemos dias diferentes. Um outro tópico que Paulo aborda tem a ver com a avareza, o amor ao dinheiro. Paulo diz que esse mal poderia acabar com o amor fraternal. Inclusive, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, está lembrado? Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse que esse amor deve ser combatido, porque o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, acaba com o amor fraternal, que é o amor que deve existir entre nós. Então, Paulo vai dar dois conselhos. Primeiro, contra a avareza. Paulo vai dizer que os cristãos devem viver contentes com tudo aquilo que têm. Essa palavra ela é muito importante no cristianismo, contentamento. Eu acho que contentamento é uma das palavras-chave da vida cristã. Muitos cristãos são infelizes porque falta esse conceito de contentamento. É nós entendermos de que Deus vai nos dar tudo o que é necessário para o nosso bem-estar e de que nós devemos viver contentes em toda e qualquer situação. Esse é o conselho de Paulo. Segundo ponto, nós devemos confiar que Deus jamais abandona o seu povo ou que o deixa passar necessidade. Então, esses dois conselhos de Paulo devem ser uma ferramenta contra a falta de amor fraternal que é atacada pela avareza. Aí eu trago uma pergunta para reflexão, né? De que forma a sociedade contemporânea mina a pureza sexual e, ao mesmo tempo, alimenta o amor ao dinheiro? Interessante, né? Ao falar aqui sobre a libertinagem e a promoção do amor ao dinheiro, alguns programas televisivos soltam, né, aos nossos olhos. Alguns programas chegam logo em nossa mente, pois o que a mídia moderna tem feito é exatamente isso. É promover a libertinagem sexual, o amor livre, o sexo descomprometido, ao mesmo tempo que incentiva as pessoas a serem avarentas e a fazerem do dinheiro o único alvo da vida. Interessante como que os padrões da sociedade atual são parecidos com a sociedade dos dias de Paulo. Interessante que a roda não se reinventa, né? Ou não se reinventa a roda. É por isso que o homem mais sábio do mundo vai dizer: não há nada novo debaixo do céu. Então o que a gente percebe é que essas metanarrativas, elas vão e vêm constantemente. Os problemas dos dias de Paulo são os problemas que nós enfrentamos hoje. E conviver com a sociedade que prega a liberdade sexual e o amor ao dinheiro acima de tudo é um tremendo desafio para os cristãos modernos. Para mantermos o padrão divino, nós devemos sempre acolher os conselhos da palavra de Deus. E por falar em acolher os conselhos da palavra de Deus, daqueles que trazem a palavra, chegamos na parte de terça-feira, onde Paulo vai fazer um chamado a nos lembrar das pessoas que nos lideram, aos líderes espirituais. E todos nós somos liderados de alguma forma por alguém. Todos nós somos de alguma forma discipulados por alguém. A Hebreus 13, 7 a 17 é onde concentra essa exortação de Paulo a se atender aos líderes da igreja. Mas eu queria destacar para vocês o verso 17, aqui na parte de terça-feira, Hebreus 13 e o verso 17, onde Paulo diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Interessante que os líderes aqui são descritos como pastores responsáveis pelo bem-estar da congregação,
do rebanho de Deus. Ao mesmo tempo, é dito que eles prestarão contas a Deus. Nesse ponto, eu queria abrir uma reflexão com você. Você já ouviu falar, e eu falei aqui em outros vídeos, a respeito da teoria do pêndulo. Essa teoria do pêndulo ensina o perigo dos extremos. Você sabe que o pêndulo do relógio é aquele que muitas vezes está de um lado, depois vai para o outro, e esses extremos devem ser evitados. Ao se falar sobre o cuidado, ou o respeito, ou a submissão aos líderes espirituais, eu queria colocar para você esses dois extremos do pêndulo. O primeiro deles é que nós hoje temos um mundo, uma sociedade e muitas igrejas que não valorizam seus líderes. Pessoas que não respeitam seus líderes, pessoas que não amam, que não oram por seus líderes. Eu estou me referindo aos líderes que de fato cuidam do rebanho, que se importam com as pessoas. As autoridades, elas são constituídas por Deus e nós devemos ter um respeito para com esses líderes. A palavra de Deus ensina que nós devemos amar, orar e respeitar esses líderes. Então, nós temos sim que respeitar esses líderes. E é lamentável quando você percebe uma igreja, uma congregação que perdeu o amor, o respeito por seu líder. Então, se nós queremos ter a bênção do Senhor, devemos sim ser submissos a nossos líderes espirituais. Esse é um extremo. Pessoas que não ligam, não respeitam, não são submissos aos seus líderes espirituais. Agora, o pêndulo também tem um outro extremo. E eu quero falar para você aqui de muita submissão que às vezes acontece aos líderes espirituais, mas é uma submissão às vezes tão cega que desconsidera aquilo que a palavra de Deus ensina. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em muitas igrejas que nós temos hoje, onde a palavra do pastor, onde a palavra do líder espiritual, quer seja bispo, sacerdote, padre, presbítero, é a palavra tão final que às vezes ela se coloca acima da própria palavra de Deus. Você entendeu? Se aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia não é aquilo que o meu líder espiritual está me ensinando, eu não devo acatar esse ensino. Eu devo preferir ficar com a palavra de Deus do que com a palavra do meu líder religioso. Esse é o ponto que eu queria trazer para você. Agora, às vezes, a igreja nos ensina uma submissão tão grande à palavra do líder, do profeta, que a gente fica cego aos claros ensinos da palavra de Deus. Então, muito cuidado ao nós sermos submissos aos líderes, lembrando que sempre essa submissão ela deve estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. E eu devo seguir sim o líder, se ele ensina a palavra. E devo amá-lo e respeitá-lo, como a Bíblia me orienta. Por que eu abri esse parêntese? Porque na parte de quarta, Paulo vai alertar contra doutrinas diferentes e estranhas. E o foco aqui aparece no versículo 9, onde Paulo diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Desculpa. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Do que Paulo está tratando aqui? Ele está falando sim da distinção entre alimentos puros e impuros, de alimentos que podemos e não podemos comer. Paulo de forma alguma falaria contra aquilo que Moisés escreveu. Ele próprio cita Moisés como um exemplo. E se você for lá para Levítico capítulo 11, Moisés deixou ali claras orientações entre aquilo que pode ser comido e o que não pode com relação ao alimento cárneo. É muito triste nós vermos hoje o cristianismo, de uma forma geral, ignorando completamente as orientações a respeito de saúde que há na Bíblia. Você vai perceber muitas igrejas que não têm uma linha sequer orientando a respeito do cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, como o próprio Paulo ensina na sua carta a 1 Coríntios. Então, o que você percebe hoje é que você pode ser cristão e comer e beber o que bem entender.
E muitos gostam de citar aquele verso que Jesus citou, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Alguns acham que com essa palavra Jesus liberou todos os alimentos. Isso quer dizer que você pode comer de tudo e beber de tudo. É verdade? É isso que Jesus quis dizer? Você pode comer de tudo e beber de tudo? Certamente não foi isso que Jesus ensinou. Jesus estava tratando ali especificamente do fato de você se alimentar sem lavar as mãos. Esse foi o problema ali criado na tradição dos anciãos. Mas a Bíblia, ela é unânime numa mensagem de saúde. E eu e você devemos cuidar com doutrinas estranhas e diferentes que às vezes entram em muitas igrejas, não ligando para as orientações a respeito de saúde que a palavra de Deus traz para nós. O problema aqui é que a igreja, que a princípio acreditava na salvação pela graça, começou a acreditar de que esses ritos envolvendo alimentos poderiam trazer de alguma forma um benefício espiritual. Então a igreja acreditava na salvação pela graça, mas deveria continuar observando as orientações divinas sobre os alimentos. Lembre-se, a promessa divina na nova aliança é colocar dentro de nossa mente, nosso coração, a lei do Senhor. E quando a nova aliança fala do termo lei, não é a lei só dos 10 mandamentos, mas é a lei no sentido da Torá, de todo o ensino da palavra do Senhor. Tudo que Deus ensinou ao seu povo deve estar em nosso coração. Um segundo ponto, Paulo não estava criticando ninguém por abster-se de certos alimentos, porque isso estava orientado em Levítico 11. O que Paulo estava criticando é várias pessoas de consumir certos alimentos esperando de alguma forma obter graça espiritual. Bom, eu quero ser mais claro nesse ponto com vocês. Nós precisamos voltar aqui ao grande objetivo da carta de Paulo aos Hebreus. Qual foi o motivo de Paulo escrever essa carta? A carta de Hebreus faz uma transição entre o santuário terrestre e o santuário celestial, entre o sacerdócio terrestre e o sacerdócio de Cristo celestial, entre aquilo que acontecia aqui na terra e aquilo que acontece agora no céu. Nesse processo de transição, Paulo está deixando bem claro de que havia muitas pessoas que estavam continuando certos ritos judaicos que envolviam a questão dos animais, a morte dos animais no templo. Lembre-se, Paulo morreu no ano 67, Jerusalém só foi destruída no ano 70, 3 anos depois. Então a carta aos Hebreus foi escrita quando ainda existia o templo em Jerusalém. E aqueles que não haviam aceitado Cristo como Salvador continuavam lá sacrificando e participando de todos os ritos e das festividades que Deus havia orientado ao povo judeu no passado, que se cumpriram em Cristo. E a carta de Paulo aos Hebreus foi escrita para essa finalidade. Mas muitas pessoas que não aceitavam os escritos de Paulo, não haviam aceitado a Cristo como Messias, continuavam envolvidos naqueles ritos e no uso daqueles alimentos, daqueles animais, como se alguma coisa espiritual fosse de benefício. É isso que Paulo está combatendo. Havia dentro da igreja ainda pessoas atreladas a certos ritos judaicos na busca de benefícios espirituais, quando Paulo está claramente ensinando de que agora existe um santuário no céu que foi inaugurado, um ministério tanto mais excelente na pessoa de Cristo e que nós devemos agora deixar a sombra e viver com a realidade. Entendeu? É por isso que Paulo volta a essa questão das doutrinas e esse cuidado então que nós devemos ter. E Paulo então conclui sua carta trazendo uma analogia muito bonita a respeito de Cristo ou do sacrifício fora do acampamento, fora da cidade. E eu quero aqui trazer à sua memória Hebreus capítulo 13, versos 11 a 13, onde Paulo escreveu: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E no versículo 13, saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. 3 versos apenas, mas
que densidade teológica você encontra nesses versos. No versículo 11 da carta de Hebreus, capítulo 13, você encontra a lição de que os animais eram queimados fora do santuário, mesmo que o seu sangue fosse usado lá no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Então a ideia que fora do arraial era a ideia de um local de impureza, um local de vergonha, um local pecaminoso, fora do arraial. O sacrifício foi feito dentro do santuário. O sangue foi usado como oblação, mas a carne vai ser queimada fora do santuário. Ou seja, o pecado tem que ser colocado fora. Aí no versículo 12, Paulo diz que Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, ele sofreu, não só sofreu, ele morreu fora da porta. É por isso que a palavra de Deus diz que para se cumprir a profecia, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, fora da cidade. Ou seja, no meio do pecado, no local de repúdio, no local de pecaminosidade. Por quê? Porque ele estava assumindo o peso dos nossos pecados, porque Jesus estava se colocando em nosso lugar, sofrendo, pagando o preço do meu e do seu pecado. É por isso que ele sofreu fora da porta, entre pecadores, crucificado entre pecadores. No versículo 11, Paulo faz um convite: saiamos, pois, a ele. A ele quem? A Jesus. Aonde? Fora do arraial. Para quê? Para participarmos do seu vitupério, da sua vergonha. E como que eu participo da vergonha de Cristo? Quando eu tomo a sua cruz e o sigo. Porque a partir daí, quando eu me torno cristão, quando eu o aceito como meu salvador pessoal, eu terei não apenas as glórias que Cristo promete dar, mas também os sofrimentos que antecedem a glória. Você está entendendo? A vida cristã é uma vida de sujeição, é uma vida de abnegação. A lição tratou de vários problemas, né? Dois principais, a questão da lascívia, né? Do adultério e também do amor ao dinheiro, da avareza, como dois problemas que a sociedade enfrentava nos dias de Paulo e que ameaçavam o amor fraternal. Hoje eles estão presentes de uma forma marcante na nossa sociedade atual. Então o convite que Paulo nos faz é para nós fora do arraial, fora da cidade, sofremos com Cristo o seu vitupério, ou seja, é marcharmos contra a correnteza, é irmos na direção oposta da onde vai ou da direção que caminha a multidão. E você sabe que a multidão, ela sempre caminha para o mal. São poucos aqueles que acertam com a porta estreita. Então a lição é para mim e para você uma severa advertência. Vivemos numa sociedade parecida com a de Paulo, onde o amor fraternal está quase se extinguindo. E o amor fraternal está sendo ameaçado pelos pecados que aí estão nos assediando constantemente. E viver numa sociedade que valoriza tanto o pecado, que motiva tanto, que incentiva, que valoriza, que coloca como um modelo, como um exemplo de vida para todos, é uma luta para o cristão. Mas essa é a luta que eu e você somos chamados a enfrentar. Esse é o bom combate da fé do qual Paulo falou. Mas, ao findar desse combate, nós teremos o preço, a coroa eterna de glória. Então eu e você podemos nos apoiar, confiar completamente naquilo que Jesus tem feito por nós. Porque finalmente nós vamos um dia deixar toda essa situação, superar todos esses problemas e estaremos numa cidade onde não mais existirá o pecado. Que sonho, né? Para mim e para você. É um sonho que está ao nosso alcance, exclusivamente pela graça de Cristo. Por isso, façamos disso o grande ideal de nossa vida. Tá bem? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse conselho, por esse apelo ao amor fraternal. Que nós possamos buscar viver tudo que a palavra nos ensina. Para isso, somos completamente dependentes do Senhor e da Tua graça. Por isso, nos abençoa. Abençoa este amigo, esta amiga que ora comigo agora. E que o Senhor nos ajude a sermos vitoriosos pelo sangue de Cristo.
E se tivermos que sofrer algum vitupério pela causa do Evangelho, que nós possamos estar dispostos a fazê-lo por amor ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por esses 30 minutos que passamos juntos aqui recapitulando ou estudando a lição da Escola Sabatina. Quero lembrar você que na próxima semana a gente começa aqui, com Gênesis, a nova lição da Escola Sabatina, e você, é claro, é o meu convidado para os nossos vídeos semanais. Se você gostou do conteúdo dessa lição, pegue o link aí na descrição do vídeo e mande para os seus contatos, para quantas pessoas você puder. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. A gente respeita isso e também atenta aí a todos os conselhos que chegam para a gente. Que Deus abençoe você grandemente. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Deus o abençoe e um grande abraço.